hoje saíram matérias no Wall Street Journal, no Washington Post, falando que existe uma estimativa que Israel só tem 10 a 12 dias de material para conseguir sua defesa aérea com Iron Dome e com Iron Beam também, que são lasers, né? Então, a ideia é que daqui a 10 ou 12 dias, Israel não vai ter mais condição de se proteger dos mísseis, né? E aí, a gente não pode esquecer que o Trump, ele ficou com uma mágoa muito grande do Benjamin Netanyahu, porque o primeiro cara que reconheceu a vitória do Benjamin Netanyahu, do Biden, uma vitória que o Trump estava contestando, foi o Netanyahu. E o Trump entendia o Netanyahu como um amigo, né? Então, quando Netanyahu foi o primeiro a dar os parabéns, ele ficou muito chateado com aquilo, né? Então, eu acho que ele tá dando uma sacaneada de propósito, falando assim, olha, fiquei sabendo que você só tem 10 a 12 dias aí de defesa aérea, até lá eu decido. Entendeu? Vou deixar sem minguar até lá, só pra dar uma sacaneada. Cara, já pensou? Mas agora, é muito provável também, assim eu entendo, que o que a gente ouve falar nas mídias é que Israel não consegue concluir o serviço de acabar por completo o enriquecimento de urânio iraniano, porque eles ficam no subsolo, né? Precisaria de uma bomba e... Precisaria... Só os Estados Unidos tem. Isso. Ele penetra 60 metros, é isso? Cara, é incrível. Ou 600 metros? 60. 60? Porque é um prédio de 20 andares, que é coisa pra caraca. Pra baixo, 60 metros pra baixo. É muita coisa. Ou seja, a bomba vai cavando e ela só explode quando ela chega no destino. Entendi. É uma altíssima tecnologia. É uma tecnologia do anticristo também, não sei se... Pois né? Não deixa Vamos de ser, começar já a falar sobre isso, né? Por exemplo, é incrível você imaginar, né? É um míssil que perfura concreto e metal, cara. O troço é um demônio da Tasmânia, né? Que rói tudo e só explode na hora certa. Então, o discurso que a gente está ouvindo é: apenas os Estados Unidos podem ajudar Israel a concluir o serviço de acabar completamente com o programa nuclear iraniano, porque só os Estados Unidos têm essa bomba, Israel não tem. Só que, meus amigos, a gente já sabe que se realmente eles utilizarem essa bomba para explodir as usinas no subsolo, isso traz um risco de um Chernobyl 2.0, meu irmão. Traz um perigo terrível. Por quê? Isso pode contaminar não só a região, contaminar o petróleo da região, contaminar o mar, que está do lado do mar, contaminar, portanto, também o petróleo que é extraído no mar. Isso destrói... Essa é a Virginia Giuffre, a menina que falou, foi a primeira que denunciou o Jeffrey Epstein, né? Que, infelizmente, faleceu de uma forma muito estranha, não tinha motivo nenhum para tirar sua própria vida, né? Então, não vai acontecer isso. Eu já vou dizer pra galera o que vai acontecer. Israel, com a ajuda dos Estados Unidos, já destruíram a defesa aérea completa, praticamente, dos iranianos. Sabe o que eles vão fazer? Eles vão chegar lá por terra. Eles vão acessar essas usinas e dominar as usinas. Eles não podem explodir essas usinas. Meu amigo, os iranianos já estão falando que se os Estados Unidos ajudarem Israel, eles vão fechar o Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz é o local de onde sai o petróleo do Golfo Pérsico, vai para o Mar Arábico e depois vai para o mundo inteiro. Se eles fecharem o Estreito de Hormuz, o petróleo pode chegar a 130, 150 dólares. Se isso acontecer, explode o mundo inteiro, meu irmão. Pois é a crise global ferrenha. Imagina, a gente fechou o Estreito de Hormuz, petróleo já não passa mais. A gente está falando de entre 20% e 30% do petróleo global. Agora, imagina um petróleo contaminado com radiação. Aí ferrou, meu irmão. Porque nem depois que abrir o Estreito de Hormuz tu vai poder fazer isso. Porque para você descontaminar petróleo, é um negócio de altíssimo detalhe e altíssimo custo. Então eu estou sentindo que eles, em nenhum momento, os Estados Unidos vão usar essa bomba para explodir as usinas. Eles vão aproveitar que a defesa aérea já está comprometida, vão descer com as aeronaves gigantes lá, ou então vão passar e liberar não só os soldados para pular de paraquedas, mas também os tanques. Os caras soltam tanques com paraquedas, né? O quê? Solta tanque, pô. Eles vão liberar os tanques, eles vão liberar. Porque o Afeganistão, não, perdão, o Irã ele é um país como se fosse uma fortaleza natural.
ele é cercado de desertos e cordilheiras. É, cadeia de montanha. Pra tu entrar a pé ali, vindo lá de Israel, da Jordânia, ou do Iraque, ou do Afeganistão, é difícil pra caramba. O negócio é uma fortaleza. A chance de tu se dar mal ali é enorme. Então, ou os caras têm que fazer o que Israel tá fazendo, usar a força aérea, jogar as bombas e ir embora, ou você tem que passar com uma aeronave e liberar os soldados e as máquinas, né? Então, eu creio que, se isso que eu tô falando acontecer uma mudança de regime, eles vão ter que botar aquele cenário que eles sempre evitam do boots on the ground, né? Soldados no solo. Agora, tem um grande problema, né? Se o pessoal mata o Ayatollah, que a galera fala Khamenei, mas lá eles falam Khamenei, se eles matarem o Khamenei, ele vai virar um mártir, meu irmão. Aí o negócio que é uma guerra que ainda tá no nível político ou geopolítico vai virar uma guerra religiosa terrível, né? Então tem um cálculo muito difícil que está sendo feito. Hoje, agora, antes de vir para cá, o Tim Burchett, né, que é um congressista americano, ele estava falando, cara, se matar o Ayatollah Khamenei, vai virar uma guerra religiosa, porque além dele ser o líder político do país, ele é o líder religioso também. Então, é como se você matasse o papa dos caras. Mas você tem outros grupos minoritários que estão brigando pelo poder? Ah, com certeza, porque você... Mas de religiões diferentes? Religiões, porque xiita, sunita, os caras estão sempre brigando ali, tem várias ramificações, né? O islamismo, ele tem muito... A gente acha que o cristianismo tem muita divisão, muita... O islamismo também, né? Porra, rapaz, lá é porque a gente conhece pouco, né? Tá a imagem aí do Khamenei ou Ramenei, né? Se você quer falar o certo, né? E o que eles... Parece que eles não estão recuando, não, né? Os caras estão falando, a gente vai por tudo ou nada, vamos pra dentro. Mas a ameaça que teve... essa noite vai marcar e tal. Essa noite vai marcar para sempre Israel. Talvez o que tenha sido é porque foram identificados ali a utilização de um tipo diferenciado de arma, que é um míssil balístico, que ele se divide em vários outros mísseis diferentes. Porque atinge várias regiões, é mais difícil de você segurar, né? Porque míssil balístico já tinha sido identificado, inclusive... Os Estados Unidos já estavam ajudando a destruir os mísseis balísticos e Israel também, além do Iron Dome, Israel tem um negócio chamado Hertz 3, né? Que em hebraico é Hertz Shalosh. Esse Hertz 3, ele é o... Hertz é flecha, né, em hebraico. É a flecha, ou míssil, que intercepta o míssil balístico intercontinental fora da atmosfera. Aí é um negócio loucaço que já tinha acontecido em abril de 2024. Você vê, diferente daquelas explosões que você vê no céu com o Iron Dome, é uma bolha azul que dá no céu. Assim, blum. Eu já vi. Então foram várias. A gente já sabia que eles estavam usando mísseis balísticos, né? E o míssil balístico intercontinental traz uma preocupação porque você achou uma dessas imagens aí? Dessas imagens da bolhazinha azul, né? Porque é fora... Você imaginar uma explosão fora da atmosfera, né? No vácuo é um negócio meio estranho, né? Mas fica essa bolha azul. Então, mísseis balísticos eles já estavam usando. Talvez o que ele falou que o grande perigo que estava chegando, né? Sejam esses mísseis que ele se divide em vários, né? E é um problema. Ou também falaram deles bloquearem o estreito lá. Sim, Estreito de Hormuz. Isso, de Hormuz, que aí ferraria todo o comércio. Sim, isso China não ia gostar nada também disso. Ou até soltar uma bomba nuclear, né? Alguém forneceu, eles já terem isso daí. Existe uma lenda que a China passou pro Irã bombas nucleares táticas, né? Que são? São aquelas mais fracas, que tem uma radiação menor, mas que dá um estrago legal também. Não aquela que você carrega numa maleta, não, né? A tática dessas, pode né? ser da maleta mesmo. Cara, imagina o terror, né? Pô, terrível. Porque ele manda mais um recado do que não é o estrago, né? Mais o recado que ele tá passando. Exato. Né? E o que eu creio que vai acontecer, e agora eu tô falando há muitos meses isso, vão aparecer armas nucleares ali. Aparecer no sentido de serem usadas. Serão usadas armas nucleares. Cara, seja por parte de Israel ou por parte do Irã. Isso vai gerar um pânico global. Com certeza. E esse pânico global vai fazer com que os governos tenham um argumento para enrijecer mais ainda o controle, o acesso à privacidade, o monitoramento das mensagens privadas, a redução do poder social, o aumento do poder estatal. E isso é só a preparação para uma série de outras coisas do plano. Porque o plano, no final das contas, é o seguinte: derrubar a China. Só que derrubar a China... O que é derrubar a China? É enfraquecer ou derrubar... Talvez trocar o regime e colocar no poder na China um amigo dos Estados Unidos. O plano é esse. A China cresceu demais e então, tá com muito poder difícil, para isso. Mas né? qual é a estratégia? A estratégia é
fazer isso em 3 etapas. Antes de eu ir para cima da China, os Estados Unidos montaram um plano de tirar de cena Moscou, fazer a Rússia ficar completamente enrolada num conflito. Isso economicamente... Etapa 1 já rolou. Já tá rolando. Etapa 1 começou dia 23 de fevereiro de 2022. Primeira etapa para você quebrar as pernas da China é você tirar o Bulldog de perto, que é a Rússia. Que a Rússia tem 30 mil ogivas nucleares. Pois é. Então a Rússia já gastou centenas ou talvez dezenas de milhares de vidas e de trilhões de dólares nessa guerra. Então a Rússia eles já atrapalharam bonito. Agora é a fase 2, que é o Oriente Médio. Você tira os amiguinhos da Rússia, depois você tira os apoiadores do Oriente Médio. E você depois vai pra cima da China sem agora ter ninguém pra ajudar. Aí etapa 3. Essa vai ser... a grande guerra. A Terceira Guerra Mundial. Entendeu? Essa é a Terceira Guerra Mundial. Daí mesmo. Esse aí, essa bolha, né? Meio azulada, meio roxa. Né? Então o que está programado é isso. Tá? Tá programado por quem? Pela elite global. Os bunkers que eles têm ao redor do planeta, inclusive na Nova Zelândia, que foi um estudo que eu apresentei hoje, a gente teve esses dias uma informação que a procura por jatos particulares saindo dos Estados Unidos e indo para Nova Zelândia, onde tem vários bunkers, tem várias empresas que fabricam bunkers, essa procura aumentou 300... Porque está muito afastado? Muito afastado, 4.000 quilômetros de distância das terras mais próximas, clima ameno, né, um governo que é neutro, não se envolve em problema. Então, Nova Zelândia tem uma série de benefícios nesse sentido, né? Estabilidade econômica, estabilidade política, índice de criminalidade zero. Melhor do que todos o que eu falei. Produção de alimento que sobra. São, acho que, 4 milhões de pessoas só para uma toneladas e toneladas de alimento. Então, eles exportam muita comida, porque sobra comida. Porque não é que é muita comida, é pouca gente. São poucas bocas para comer. Então, você tem uma autossuficiência alimentar e, além disso, você tem também ali uma densidade demográfica também pequena. Não é muvuca, entendeu? Então é um local que os poderosos do mundo escolheram aí como um lugar privilegiado para eles se protegerem. A gente sabe que Mark Zuckerberg tem um bunker dele na ilha de Maui, no Havaí, mas é o Peter Thiel, que na minha opinião é um cara que governa os Estados Unidos por trás do presidente Donald Trump. O Peter Thiel, que é o bilionário da Palantir Technologies, que é uma das tecnologias do anticristo, ele não apenas construiu em 2010 um bunker gigantesco lá. Tem 2 empresas que vendem bunkers que custam entre 3 a 8 milhões de dólares, né? E os bunkers podem ser alugados também. Você paga ali uma mensalidade de 2.500 a 3.000 dólares para passar um tempo no bunker, se você quiser. Na época que começou a pandemia, essa galera toda foi para lá. Peter Thiel foi para lá, Sam Altman da ChatGPT foi para lá. Muita galera. O Reid Hoffman, que é da máfia do PayPal também, que é o cara que criou o LinkedIn. E o Reid Hoffman falou que 50% do pessoal do Vale do Silício tem bunkers espalhados pelo mundo todo. E um lugar onde mais eles têm é na Nova Zelândia. E ele falou que quando ele foi para Nova Zelândia na época da pandemia, ele encontrou, por acaso, sem combinar, mais 10 outros conhecidos dele do Vale do Silício. E o que está acontecendo? A procura por jatos que estão sendo alugados, jatos particulares, para ir para Nova Zelândia aumentou 300%. A galera tá sentindo que... começar a prestar mais atenção por um lado, na Nova Zelândia. Aí a pergunta que fica é, será que eles já sabem que vai ter uma terceira guerra mundial? Tipo no filme Mundo Depois de Nós, quando o dono da casa fica sabendo? Nos filmes, na verdade, em 2 séries que eu vi, os bunkers dos milionários estavam mais para o norte, para área congelada, ali, né? Para esse lugar mais... Sim, nos mais polos, né? Nos polos. Mas eu acho também, não vejo por que iriam para lá. Né? Se você tem uma guerra nuclear e você tem um escurecimento da atmosfera com o inverno nuclear, você tem que ter uma infraestrutura de aquecimento excelente, né? E para acesso a alimentos também é complicado. Não que a Nova Zelândia seja muito calor, que ela faz frio pra caramba também. Faz. É meio... Se você olhar o mapa, você vê que não é muito longe do Polo Sul, não. Pois é. O negócio ali é bravo, né? É curioso que você vê que a Nova Zelândia, olhando no mapa, ela não é tão distante da Polinésia Francesa. A gente tá falando do Tahiti. E o Tahiti é clima tropical, pô, né?
Aí você fala, caramba, não é tão longe. A Austrália tá mais ao sul, né? Ali a Nova Zelândia está bem pro sul, ali tá meio polo sul já. Mas assim, um governo sólido, comida abundante, população pequena, densidade demográfica pequena, baixo índice de corrupção, criminalidade pequena também. Então, escolheram a Nova Zelândia como um destino aí. Então, eu creio que o que está programado é isso. Você tem uma mudança de regime no Irã, depois eles vão tentar fazer uma mudança de regime no Paquistão também, porque o Irã e o Paquistão estão juntos e o Paquistão tem arma nuclear, isso a gente sabe, né? A gente sabe que naquela região ali do pessoal que disputa a Caxemira, você tem a China, o Paquistão e a Índia. Os três têm arma nuclear. Então, aquela região ali é complicada. Antes de partir para cima da China, tem que fazer a mudança de regime no Irã, acabar com o Hezbollah, com o Hamas e com os Houthis, para a China não contar com esse apoio, trocar o regime no Paquistão, e aí depois eles... O Paquistão também Também está mais alinhado com grupos muçulmanos, terroristas e tal. Não querendo dizer que todo muçulmano é terrorista, não foi isso que eu quis dizer, apenas dizendo que eles têm um alinhamento com o Irã. Então, nessa ótica dos Estados Unidos, não adianta fazer uma mudança de regime no Irã sem fazer no Paquistão. Teria que se fazer também, né? Então, o que tá programado é isso. Vai acontecer exatamente assim, Daniel. Pessoal, o que foi programado em 2003 ou em 2001, que foi revelado pelo general Wesley Clark, era que eles iam derrubar 7 países em 5 anos. Isso foi em 2003, ou seja, o projeto que era para 5 anos, eles não concluíram ainda 22 anos depois. Então, às vezes muda, às vezes atrasa, mas o que está na cartilha é isso. E eu creio que, estatisticamente, a chance disso acontecer é maior. E se eu te disser agora, Vilela, e ver se isso não é um cenário de guerra, que boa parte dos cientistas top de linha da OpenAI, da Palantir, todos esses caras foram convidados pelo exército americano semana passada e eles deram para esses caras patente de tenente-coronel. O cara não era militar. Eles receberam patente de tenente-coronel para estar junto com o governo americano agora no que está vindo para frente no exército, utilizando... Isso é público? É público. Se quiser eu te passo o link aqui depois. É público. Eu nem sabia que podia isso, o cara não escalar dentro da... Isso é uma coisa que acontece em cenário de guerra, né? Isso me preocupou quando eu vi. Tipo, temos uma necessidade de guerra, então você vai... Pro cara ficar na cadeia de comando, ele não entra como um servidor civil, ele entra como militar mesmo. E o cara entrou como um oficial de alta patente, né? Tá, isso indica... Porque acima tenente-coronel, você tem coronel e general isso só. Indica, primeiro, uma urgência. Sim. Tem coisa que a gente não sabe que estão acontecendo. Exato. E esses caras, qual vai ser a função deles nesse novo cenário? Lutar principalmente contra os soldados cibernéticos do Irã e da China. É isso que eles vão fazer. Eles destruírem as ofensivas dos caras. Por isso que você vê que a China reluta tanto em abrir essas redes sociais lá. Não abre nada. E tem tanta proteção, porque os caras sabem, né? O próprio mercado financeiro chinês é fechado, pô. Ele não abre igual o mercado americano. Por quê? Porque você abrir... Eles já viram, né, essa bola pingando lá atrás. Né? Já te deixa vulnerável a um ataque cibernético também, né? É o que o Putin fez em 2016. O que ele fez? Em 2016 ele preparou a chamada internet soberana. Ele fez uma internet interna da Rússia, que você acha que você está na internet, mas você não está. Você está numa internet deles só. Uma internet nacional. Censurada, só vê o que eles querem. Não apenas censurada, tem 2 benefícios para o Putin. Censurada e... Por estar desligada da internet internacional, imune a um ataque cibernético americano. Ah, tá. E monitorado. E monitorado total, claro. Entendeu? Então, assim, internet soberana, tecnologia do anticristo também, meu amigo. Pois é. Tu acha que tá na internet e fala, vamos pesquisar o que tá acontecendo na guerra no Irã. Só vem o que ele quer que você saiba. Inclusive, aí é uma coisa meio chata. Lá em Israel, eles estão começando a querer prender quem filma bombas explodindo em Israel, bota na internet. Porque a justificativa é que você está facilitando... a localização para o inimigo, né? Porque ele bombardeia, vê foto, vê se acertou o alvo aí refina, né? Ele refina, ele ajusta o... Mas além disso agora... Mas por quê? Qual é o outro motivo, você acha? Não, eles estão para não influenciar a opinião pública também, contrariamente, né? Ah, tá.
Que aí, pô, às vezes o cara não sai muito de casa, mora longe de Tel Aviv. Tel Aviv é o lugar onde estão... Tel Aviv e Haifa são os lugares onde estão mais caindo bomba. O cara não tá em Tel Aviv e Haifa, ele tá sabendo, mas ele não tem a parte emocional dele não ativou. Agora, quando o cara fala, meu irmão, eu andava essa rua nem existe mais, meu irmão. Aí a galera começa a ficar contra o conflito e pensar quem foi o idiota que começou essa encrenca. Aí ferrou, né, meu irmão? Aí ferrou. Agora, hoje eu tava vendo que eles estão tentando cortar o sinal da Al Jazeera lá. Al Jazeera... Já conseguiram, né? Eles estavam transmitindo. Eu não sei se eles já cortaram. Eu tava vendo que eles... Vê se consegue achar essa notícia, Homer, que eles estavam transmitindo pro povo se insurgir contra o governo no sinal da Al Jazeera. No Irã. No Irã. No Irã, eles hackearam. Hackearam, né? Hackearam a Al Jazeera e começou a botar mensagem de operação psicológica pros caras. Mas eu tô falando ao contrário, cortar o sinal da Al Jazeera em Israel. Ah, tá. Os israelenses não conseguirem ver a Al Jazeera porque a Al Jazeera vai pregar contra Israel, né? Ser. Então eles estão... Obviamente que a gente sabe que em estado de guerra declarada, certas liberdades, elas são... A primeira vítima de uma guerra qualquer? A verdade, né? Pois é. É, sempre, né? O Elon Musk, quando ele deu uma palestra recente na West Point, né? Na faculdade West Point, que é tipo a Academia Militar das Agulhas Negras, lá nos Estados Unidos, a AMAN. Essa palestra na West Point, ele falou, as guerras agora, um ser humano tá no campo de batalha vai ser inviável. Porque a margem de acerto dos drones que a gente tem hoje é de 100%. Conclusão, todo mundo que você botar no campo de batalha vai morrer. Se você botar, você perdeu esse cara. Aí vai ter o aborrecimento de perder uma vida, aborrecimento com a família, o enterro. Então, ninguém vai mandar mais pessoa pro campo de batalha. É só drone. Só aeronave não tripulada. E aí, vamos conectando os fatos, né? Um jovem gênio, um cara muito novo, chamado Palmer Luckey, é o nome dele. Luckey de sortudo? Só que é Luckey com Y, né? Não é só... É Luckey, né? Tá. Palmer Luckey. É Luckey. Não é só o Y, é EY. Aí, ó. Essa aí, sim. Israel por enviar Al Jazeera. Sim. O que isso significa e o que acontece depois, tá? Obrigado, tá, galera da mesa aí, porque isso é um dever de casa que eu tinha que ter feito, mas, pô, feriadão e tal. Então, cara, Palmer Luckey era um jovem gênio, um moleque que começava a inventar as coisas em casa. Começava a pegar peça e tal das coisas. Gêniozaço. Esse cara inventou um negócio que hoje todo mundo conhece, chamado Oculus. Ele inventou... Não, o óculos com U, Oculus. Aquele óculos de realidade virtual, foi esse garoto que inventou. Ah, é? A empresa Oculus VR, Virtual Reality, foi ele que inventou, sei lá, com 18 anos. E o moleque ficou ricaço com isso. A Meta, Facebook, comprou a empresa para fazer o metaverso. Lembra quando tava em alta o negócio de metaverso e tal? É culpa desse moleque. Ele que inventou essa parada. A Meta, Facebook, olhou e falou, vamos ter que puxar esse cara para dentro. Pagaram 2,3 bilhões. Um cara acho que não tinha nem 20 anos, virou bilionário. E ele, quando a empresa foi comprada pela Meta, ele foi trabalhar lá dentro. E ele ficou trabalhando lá dentro até 2016, quando teve a disputa pela Casa Branca e ele entrou numa de defender o Trump. Só que naquela época, meus amigos, ao contrário do teatrinho que tá tendo hoje, que o Vale do Silício tá fingindo que gosta do Trump, naquela época era mais fácil você falar no Voldemort do que no Trump, meu irmão. Falou no Trump e foi automaticamente escrachado. Então, ele foi escrachado. Pediram para ele se retratar, ele não se retratou. O advogado orientou mal, mandou ele fazer um pronunciamento público, ele não fez. Aí começou que ele era supremacista branco, que ele era racista, aí queimaram o cara. O que aconteceu? O Palmer Luckey foi expulso da Meta. Não foi na semana seguinte a Palantir e montou uma empresa chamada Anduril Technologies, que assim como o Palantir, o nome vem do Senhor dos Anéis e do Tolkien. Né? Palantir é aquela bola de cristal que serve para você saber as coisas antes delas acontecerem ou ver coisas à distância. Pois é. A Palantir não tem esse nome por acaso, tá? O Palmer Luckey, ele conheceu uma galera da Palantir num evento que ele participou no Canadá. E aí, o que acontece? O Peter Thiel, ele não criou apenas o PayPal e a Palantir. O Peter Thiel, ele criou um plano
para fazer esse iluminismo sombrio virar o padrão. E ele já deu várias palestras, o Peter Thiel, falando: nós não vamos conseguir chegar ao poder democraticamente. A gente vai ter que usar a tecnologia para mudar a visão de mundo das pessoas, ensinando as pessoas que isso é o melhor e fazendo uma engenharia social. Então, né, esse é o cara que falou isso, que acha que a democracia é uma furada, é o cara que manda nos Estados Unidos hoje, tá? Se você quiser saber mais detalhes sobre isso, os livros do Peter Thiel ensinam, mas o livro do sócio dele, que é o cofundador da Palantir, que é hoje o CEO da Palantir, que é o Alex Karp. Alex Karp tem um livro chamado The Technological Republic. É isso que esses caras estão implementando hoje, diante dos nossos olhos. E aí o mais impressionante é você ver o Peter Thiel falando numa entrevista que ele deu para o Hoover Institute, tô dando os detalhes, e ele fala sobre o anticristo, fala sobre a besta do Apocalipse, ele cita a Bíblia, vários versículos, tudo de cabeça, fala lá, 2 Timóteo 3:5, e diz o versículo. Esses caras são aficionados por Tolkien e pela Bíblia. E eles, ouvindo esses caras falarem, você entende que eles creem que o Apocalipse é real. Só que eu não sei de qual lado que eles estão jogando, né? Pois é. Porque o anticristo é um anti-messias. O anticristo será um messias para o mundo inteiro. O mundo inteiro verá o Messias como o salvador do mundo. O Peter Thiel, que investiu no Facebook e criou a Palantir e criou o PayPal e é ex-sócio do Elon Musk, ele também patrocinou a Anduril Industries. A Anduril Industries, o objetivo deles é, no dia que o Palmer Luckey foi demitido da Meta, ele criou a Anduril. Anduril é o nome da espada lá que o Aragorn usava, né? O objetivo da empresa é o seguinte: as empresas do complexo industrial militar tradicionais, a gente está falando das maiores do mundo, as que mandam no mundo. Lockheed Martin, a própria Boeing, a Northrop Grumman, a Raytheon, essas são as empresas que fabricam as armas no mundo inteiro, o seu complexo industrial militar. O que elas fazem? Os Estados Unidos mandam um projeto de uma arma nova, ou de uma aeronave nova, ou de um blindado novo, e eles desenvolvem. Só que isso é muito burocrático, demora muito. Qual foi a pegada da Anduril? A Anduril, com o apoio do Peter Thiel, eles já fabricam as armas e oferecem para os Estados Unidos. Eles inventam? Eles inventam as armas, já tem o estoque pronto e falam: ó, eu tenho, esse é o meu catálogo. Tá. Você te interessa alguma? O que está acontecendo? A empresa valia 150 milhões em 2023, está valendo 20 bilhões agora. A Anduril é a empresa que está criando os drones lá do Oblivion, esses drones exterminadores do futuro. Que eles têm uma inteligência artificial que ela acerta em ponto vital, independente. Isso, é 100% de acerto. 100% de acerto. E aí, o que acontece? O Elon Musk explicou nessa conversa com o pessoal lá da West Point, né, a academia West Point, que esses drones, eles têm inteligência artificial local. Tá? Tem um monte de tipo de inteligência artificial, né? Inteligência artificial local é que ele tem autonomia para tomar decisão. Você não precisa falar, atira naquele cara ali. Ou mudou a situação, ele tem que... Ele se adapta. E vem pra base, ele se adapta. E aí o general que estava apresentando ali a palestra com o Elon Musk perguntou: mas o que é isso? Ele falou: é o exterminador do futuro. É. Ele tem uma missão e ele vai cumprir aquela missão. Inteligência artificial local é o exterminador do futuro. Então ele falou: agora as guerras serão com os exterminadores do futuro. Quem tiver o melhor exterminador e mais quantidade vai vencer. Você já viu os vídeos meio... Cara, é aterrorizante dos soldados russos meio desistindo. Muita angústia, né? Os caras fogem, o cara tenta dar tiro, não acerta, até que ele se rende, fica ajoelhado. Sim. E aí vai morrer, não tem jeito. Só que aí a Anduril, ela não apenas faz os drones assassinos, mas a Anduril tem também os sistemas antidrone. Você liga, aperta um botão, todos os drones caem. Jam lá e... E eu tava pesquisando, e aí, organizações exponenciais. É do Sam Ismail, né? Não é do Salim, Peter Diamandis. São 3 autores, mas é a galera Michael Maloney e Yuri Van Guest. Mas você tá vendo ali Singularity University, né? É da galera da Universidade da Singularidade. Já que eu falei do Peter Diamandis, um livro legal também é o Abundância. Cara, esse livro é sensacional. Que fala sobre a tecnologia vai trazer um mundo de abundância. Só que é aquela abundância com o paradoxo de Jevons. Os caras top vão consumir o que eles quiserem, porque eles vão ter crédito infinito, e os caras mais simples vão ter um crédito de consumo. Então vai ser abundância
pros 1% mais poderosos. A galera vai receber ração e crédito de carbono e de energia, né? Sempre que você pensar em crédito de carbono, pensa crédito de energia, porque esse era o plano original do movimento tecnocrático que tinha como cabeça o avô materno do Elon Musk, que era o Joshua Norman Hadelman, né? Que é pai da mãe do Elon Musk, né? Da May Musk. O que a gente estava pensando que ia ser implementado? Os governos iriam substituir o dinheiro físico pelo dinheiro digital, mas obviamente não um dinheiro digital descentralizado, mas um dinheiro digital centralizado. Como é que se chama um dinheiro digital centralizado comandado pelos bancos centrais nacionais? Central Bank Digital Currency, CBDC. A gente estava imaginando que o Fedcoin, que é o nome da moeda digital americana, o Drex, né, que era o antigo RD, né, o real digital, ou o Yuan digital, o euro, a gente estava achando que era isso. Mas o que a gente está vendo nos Estados Unidos agora é um deslocamento desse poder saindo das mãos do Banco Central e indo para os tech bros do Vale do Silício. Lembrando, PayPal. PayPal é um protótipo de moeda digital também. É um pagamento digital que já tem na sua concepção uma moeda digital também. Então, mais uma vez, o Peter Thiel também está por trás dessa tecnologia. Por quê? Se você tem ali um pagamento digital, vira uma moeda digital centralizada do Banco Central, você domina tudo. Só que eles não querem dar esse poder. Hoje, o Trump não quer dar esse poder para o Banco Central. Ele quer que o poder esteja na mão dele e na galera dele. Então, o poder de fazer uma moeda digital sai do Banco Central americano, Federal Reserve, que é uma instituição privada, e vai para as mãos do Vale do Silício. Por isso que não serão as CBDCs nas mãos do Banco Central, mas as stablecoins, que são moedas digitais pareadas com dólar. Escreve o que eu tô falando, hein, galera? Na hora que substituir o dólar por uma moeda digital, não vai ser o Fedcoin, porque o Trump, quando assumiu o poder, ele emitiu uma ordem executiva proibindo o Banco Central de fazer a moeda digital. Entregou isso nas mãos de quem? Principalmente do Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro, que faz a ponte com a galera do Vale do Silício. Principalmente com o David Sachs, que é o da máfia do PayPal, que hoje é o czar da inteligência artificial e das criptomoedas dentro do governo Trump. Obviamente, todos esses caras são bilionários do Vale do Silício. Então, outra tecnologia do anticristo, as moedas digitais centralizadas, que vão aparentar serem descentralizadas, mas que na verdade vão estar monitorando tudo. Pois é. Mais uma tecnologia. Se você quiser uma outra, a arma da voz de Deus. Essa é uma das mais sinistras de todas. Isso aqui entra na categoria das armas não letais. Armas que foram desenvolvidas originalmente pela DARPA, que é a Divisão de Equipamento Bélico Avançado dos Estados Unidos, foi desenvolvida como armas para dispersão de multidões. Tá. Por exemplo, existe uma arma que é o Long Range Acoustic Device, LRAD, LRAD, Long Range Acoustic Device. O que é isso? Então, esse é o LRAD. O LRAD, ele é um protótipo da arma da voz de Deus, tá? A voz de Deus já é uma outra tecnologia que é V2K. Voice to Skull. Tá. V2K. Vê se acha pra mim esse artigo da revista Wired. O que é essa arma? Eles utilizando esse equipamento de Long Range Acoustic Device, sabe como é que é isso? Não. Tem uma multidão na frente do prédio do Trump lá querendo quebrar tudo. O cara chega com isso aí, meu irmão, solta um som tão agudo que o cara acha que vai explodir o ouvido dele, sai todo mundo correndo. Utilizaram recentemente, acho que na França, se eu não tô enganado. Aí todo mundo me mandou, aí Daniel, aí você já tinha falado. Meu irmão, isso é de 2011. Eu estudo isso desde 2011. Como é que a coisa evoluiu? Aí esse aí, ó. Aí que começa a brincadeira. Eu não me lembro só a data. Se você puder subir dar uma procuradinha na data pra mim. Acho que tá ali em cima, ó. 21 de dezembro de 2007. 2007, tá? Depois que essa Sharon Weinberger, que é a jornalista que escreveu, ela escreveu uma série de estudos. Tanto que o título desse artigo da Wired Magazine, aí os caras olham e falam, nunca ouviu falar nesse site não. Wired Magazine é o maior site do mundo de novas tecnologias. Pois é. Junto com o Gizmodo. Então, em 2007, vejam aí, a gente tem quase 20 anos, né? 18 anos. Eles já tinham essa tecnologia. Você veja que 2007 ela tá falando The Voice of God Weapon Returns. Volta, porque já tinha. De tanto estudar esse negócio de fazer um barulho muito alto no ouvido das multidões,
tecnologias de armas não letais para dispersão de multidões. Eles começaram a descobrir que, dependendo da maneira como você afina o que eles chamam de Microwave Hearing Effect, efeito de escuta por micro-ondas, você consegue mandar áudios de falas para dentro da cabeça da pessoa. Tá? Eu não sei se a galera já viu, se você já viu, Vilela, aquele fone que o cara põe na cabeça, que ele escuta no crânio, não no ouvido. Que o cara consegue ouvir música e conversar ao mesmo tempo. Eu tenho um óculos para viagem que você assiste o filme aqui dentro e escuta com a haste do negócio, vibra no seu osso. Vibra no osso. Então, para você é mais tranquilo, porque você já sabe disso. Quando eu falava isso nas palestras que eu dava, ano 2005, 2007... Os caras achavam que era doideira. Me tirava de palhaço, né? Só que aí eu falava, faz parte, né? Brasil, só 8% de capacidade de ler e se expressar, né? Então, beleza. Você já sabe que isso é real. É possível a gente escutar sem o áudio chegar pelo tímpano. Pela caixa craniana você consegue. A vibração vem pelo osso. Então, o que eles conseguem fazer? Eles já há muitos anos atrás, eles conseguem fazer isso à distância. Não precisa você botar a haste do óculos. E aí, como é que eles começaram a usar isso? Imagina que os americanos estão lá invadindo o Irã agora. Sabe o que eles começam a fazer? Tá, por exemplo, eles estão tentando invadir a usina subterrânea de enriquecimento de urânio. E aí tem um monte de soldado iraniano lá dentro. Uma hipótese. Eles soltam esse áudio na cabeça do chefe ali do pelotão, do comandante. Só ele escuta. Não é um barulho que todo mundo ouve. Só o cara escuta. E ele escuta falando em persa, língua iraniana, o seguinte: eu sou o teu Deus. E eu ordeno a você, abaixe as suas armas, porque os americanos foram escolhidos por mim para trazer um novo governo para o Irã. Eu, Deus, rejeito o líder Khamenei e agora escolho um novo líder que será nomeado. E os americanos vão fazer isso. Isso é o que? Engenharia social. Porque você pega um povo que é altamente religioso e que crê que Deus existe e que conhece histórias de que Deus fala com a pessoa e usa isso para manipular os caras. Você conseguiu entender o nível da parada? Por isso que é a arma da voz de Deus. É voice to skull, é a voz dentro da caixa craniana. E aí imagina um cara no Irã ouvindo isso, falando: eu sou Alá, teu Deus, falo contigo, começa a dar um monte de ordem maluca. O cara vira pro soldado lá e fala: você ouviu essa parada? O cara fala: não. Aí ele vira pro outro e fala: você ouviu? O cara não. Ele vai... Só tem duas hipóteses. Pra mim são 3 hipóteses, pra ele só tem 2. Ou Deus tá falando comigo, ou eu tô ficando maluco. A terceira hipótese é a arma da voz de Deus. Entendeu? Agora você imagina o anticristo chegando e as pessoas começando a ouvir dentro da cabeça: eu sou Deus que te criei. Esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Pode se ajoelhar e aceitá-lo, que ele é o meu filho. O mundo inteiro ouvindo isso aceita o anticristo como sendo Cristo. E ainda vai falar: foi Deus que falou comigo, que eu ouvi a voz dele claramente. Essa arma da voz de Deus é antiga. A gente tá vendo artigo de 2007. Imagina como é que isso tá em meados de 2025, mano. Aquele filme... Os caras estão dentro de uma igreja e começam a se matar, todo mundo se mata. Sim, é o Kingsman 1. Isso. É alguma coisa assim? Tem a ver. Eles não escutam uma voz, mas o que acontece? O Valentine, que é o aquele maluquinho lá da Marvel, né? Que fez o Samuel Jackson. Sim. Samuel Jackson, que é o vilão. Tá. Ele desenvolveu um chip de celular que ele distribuiu gratuitamente para todo mundo. E aí todo mundo, pô, que legal, botou o chip no celular. Na hora que ele apertou um botão lá, o chip começou a soltar uma onda, uma frequência que alterava a onda cerebral, fazendo todo mundo ficar violento. Verdade. Entendeu? É engenharia comportamental total, né? Isso acontece, por exemplo, a galera não sabe disso. Já parou pra ver que muitas vezes, antes de ter um terremoto, os animais ficam tudo malucos, saem correndo? Fogem, Então, isso é a síndrome da serotonina. Por quê? As placas tectônicas mexendo já no subsolo, o atrito entre as placas, igual quando a gente arrasta assim alguma coisa que começa a ficar meio imantado o negócio. Sei. Já viu? Que você arrasta um tecido, aí bota perto do cabelo. Originalmente, os gregos faziam isso com o âmbar, né? O âmbar das árvores. Eles arrastavam no tecido, depois via que ficava puxando os cabelos do braço, né? Sabe como é que é âmbar em grego? Não. Electron. Daí vem a ideia de elétron,
O elétron, a ideia de eletricidade vem do âmbar, que era o elétron, que os caras arrastavam e mostravam. Então, quando tem esse atrito das placas, e os animais, muda os íons e faz uma mudança não só no solo, mas faz na atmosfera também. Na ionosfera. Por isso que os animais sentem isso? Não, aí essa mudança na ionosfera muda a taxa de serotonina no corpo dos seres humanos e dos animais. Uma mudança na eletricidade da atmosfera. E aí faz o cara, faz todo mundo ficar agitado. Essa ideia do Kingsman tem a ver com isso. Entendi. É você usar uma frequência para você alterar a serotonina, alterar o comportamento, fazer todo mundo ficar irado, né? Entendi. Então, a arma da voz de Deus é uma das tecnologias mais sinistras que eu já vi nesse sentido e que permanece ainda um mistério, né? Porque eu tenho falado muito sobre isso, mas muita gente nunca ouviu falar nisso e vejam que eu tô falando numa matéria da maior revista de tecnologia 2007. Lembra uma época que começaram a ouvir alguns sons vindo trombetas, né, e tal, e sons estranhos, né? Ninguém sabia o que era. Pode ser o tal do HAARP. O HAARP inclusive temos um programa só sobre isso. Tem só sobre isso. Quem não assistiu, assista. Vai fazer muito sentido aí pra vocês aí, tá? Esse eu preparei com muito carinho, trouxe todas as imagens, que eu sabia que era um tema altamente especulativo, né? Polêmico. Pois é. Então vim com muito cuidado. É claro que esse aqui também é um programa muito polêmico. Eu pesquisei muito, tô trazendo os dados, né? A gente tá contando com a ajuda aqui da galera da mesa. Mas as imagens eu não trouxe.